Boa noite, galera! Aqui quem fala é a Karine e estamos começando mais um episódio da nossa querida saúde materna. Lembrando que estamos seguindo todas as recomendações da OMS de distanciamento social, máscara, álcool em gel para cada um que está aqui. Lembrando também que todos fizemos o teste de Covid e todos deram negativo. E aí, ouvintes, tudo bem? Eu sou a Paula e esperamos que vocês estejam bem na medida do possível, é claro, né? Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre o puerpério, essa fase do pós-parto que as mulheres que desejam ter filhos vão passar e as que já tiveram seus bebês já passaram. E para nos ajudar a falar um pouquinho mais sobre como essa fase funciona e para contar como foi passar por ela na atual pandemia do Covid-19, nós convidamos ela, que tem 32 anos, é mãe do Jonatas e da Alice, formada em psicologia e atua como psicóloga clínica atualmente. É extremamente simpática e muito linda. Com vocês, Márcia. Olá, galera, e olá, meninas. Muito obrigada pelos elogios e muito obrigada pelo convite. De cara, eu já aceitei e me sinto honrada em falar sobre as minhas experiências para outras mamães e futuras mamães também. Seja muito bem-vinda e a honra é toda nossa. Então, galera, a Márcia, ela vai falar um pouco sobre a experiência dela no puerpério e aí a gente vai conversar um pouco sobre essa fase que é tão complexa e merece tanta atenção na vida das mulheres. Para iniciarmos, vamos começar falando sobre o que é o puerpério. Bom, o puerpério é um período que vai ter início com a saída da placenta e vai acabar quando ocorrer a primeira ovulação da mulher, onde ela irá menstruar. A duração desse período é em média entre 45 a 60 dias e costuma ser mais longo para as mulheres que amamentam, por conta da amamentação que age bloqueando a ovulação, fazendo com que esse período se prolongue. Então, Márcia, como foi seu puerpério? Ele foi longo? Conta pra gente como foi essa sua experiência. Meu puerpério no começo foi bem complicado, sabe? Eu acredito que o fator principal que intensificou isso foi o atual momento pandêmico. Estávamos no ápice da pandemia do Covid-19, não havia vacina ainda, todas as restrições eram novas e estávamos aprendendo ainda como nos proteger. Tinha também a privação de visitas de acompanhantes na maternidade, o que não existiu na minha gravidez do Jonatas, já que não havia pandemia e nem nada disso. Para vocês terem uma ideia, meninas, nem o meu marido pôde me acompanhar na hora do meu parto, e isso para mim foi extremamente doloroso, porque era um momento especial e foi tirado de nós. E isso tirou toda a magia que muitas vezes nós mães idealizamos na hora do parto. Eu me senti totalmente sozinha. E aí, toda a questão da pandemia, mais as questões emocionais também, né? Com a chegada do segundo bebê, formaram um combo que psicologicamente eu sofri muito para lidar. Felizmente, o meu puerpério não foi tão longo. Ele durou em torno de 2 meses, mais ou menos. Mas que foi muito difícil foi. Isso é um fato. Márcia, em relação à sua experiência do parto agora na pandemia, o que você sentiu com a privação da família, marido e amigos? Karine, então, quando eu soube que absolutamente ninguém poderia me acompanhar, eu confesso que fui tomada por um sentimento de desespero, de como eu iria passar por tudo isso sozinha. Porém, eu trabalhei muito isso com a minha terapeuta e consegui focar na única coisa que importava, que era o bem-estar da minha bebê. Fora que meu marido ali ou não, eu teria que parir, né? Quem teria que parir era eu e mais ninguém. Eu passei pelo Baby Blues com todos os sintomas muito intensificados. Não confiava em mim como mãe, mesmo sendo o segundo filho. E uma hora eu chorava, na outra eu tava querendo brigar com todo mundo. Paciência, gente, era uma das coisas que eu menos tinha. A Márcia citou o Baby Blues, que para quem não sabe, é uma alteração emocional do puerpério, um estado depressivo mais tranquilo, porém não deixa de ser sofredor. A mulher pode se sentir frágil, hiperemotiva, desencadeia alterações no humor, perde a confiança em si e se sente incapacitada. Esses são alguns dos sintomas. Além do Baby Blues, também existem outros conflitos que a mãe enfrenta nesse período. E é comprovado por estudos em psicanálise que existem alterações emocionais que são vivenciadas pelas mães na fase que inicia a inclusão do cuidado com o bebê na rotina. E, Márcia, você pode comentar um pouco pra gente sobre os impactos emocionais que essa fase te trouxe? Sim. Além do Baby Blues, que como você disse é considerado uma depressão branda, que deve ser acompanhada de perto,
Pode também ocorrer no puerpério a depressão pós-parto, que acaba sendo a mais conhecida, né? E é mais grave que o baby blues. É praticamente a evolução dele que não foi acompanhado por terapia. Então, se essa mãe se sente muito deprimida, fadigada, com pensamentos recorrentes de morte, se tiver alterações agressivas no sono e no apetite, tem que procurar ajuda. Tem que procurar o quanto antes. É um risco para a mãe e para o bebê. E a psicose puerperal, que acredito que seja menos falada, mas também ocorre levando essa mulher a ter perturbações mentais rudes, delírios e oscilações de humor mais significativas. Daí a importância de, além da mulher ter esse cuidado em procurar ajuda, a rede de apoio também deve ficar atenta a como essa mãe está reagindo a este processo, porque às vezes essa mãe não fala tudo o que está sentindo, né? Exatamente. Mas então, Márcia, conta pra gente, somando ao baby blues, como mais você se sentiu? Após a ida para casa, assim que eu tive a neném, eu fiquei sensível, eu chorava por qualquer coisa, inclusive quando ela chorava, eu chorava junto. E hoje chega a ser engraçado, mas na época era um sentimento de desespero, gente, porque eu me sentia incapaz de cuidar da minha filha e do meu filho, que também pedia pela minha atenção a todo momento, e me doía não conseguir dar, sabe? Fora que tudo me incomodava, desde os comentários da minha mãe de como eu deveria fazer as coisas em casa, e, gente, até o barulho do teclado do notebook que o meu marido fazia quando estava trabalhando me incomodava bastante. O único momento do dia que eu tinha certeza que eu me sentiria em paz era na hora da amamentação da Alice. Eu me sentia totalmente próxima dela. É uma sensação indescritível e fazia tudo valer a pena. E quais foram os cuidados necessários que você precisou ter no puerpério da Alice e que não foram necessários no puerpério do Jonatas? Por conta do Covid, Paula, o cuidado com a higiene foi redobrado. Álcool em tudo que entrava em casa e vinha da rua, álcool em gel a todo momento. As idas ao médico com 2 máscaras, se possível, sabe? E nada de contato social, isolamento total de todo mundo. E comigo, as sessões de terapia também aumentaram, né? Sabemos que desde o início da gravidez é recomendado que a mãe procure uma ajuda profissional para lidar com as mudanças que ela vai ter tanto corporais quanto psicológicas, né? Até porque, em um momento você habita seu corpo sozinha e de repente você está dividindo o corpo com outro ser humano. E depois de alguns meses, esse ser humano que dependia tanto de você e estava tão protegendo seu ventre, agora tem seu próprio corpo e você novamente habita seu corpo sozinha. Isso, sem dúvida nenhuma, mexe com a saúde mental da mulher de uma forma drástica. Pensando nisso, Márcia, você chegou a procurar ou pensou em procurar alguma ajuda psicológica para passar por esses conflitos? Sem dúvida alguma, eu pensei e procurei, ainda mais por causa da minha profissão. Por isso eu entendo a necessidade de ter apoio de um profissional psicólogo, mas infelizmente, meninas, eu acredito que muitas mulheres não entendam essa importância e achem uma bobeira procurar ajuda. Por isso eu digo para vocês que estão nos ouvindo de casa, futuras mamães que passarão pelo puerpério e as mamães que estão passando, independentemente da pandemia ou não, procurem ajuda psicológica para passarem por esse momento, como a Karine disse, que são de muitas mudanças e elas acontecem ao mesmo tempo e vocês não precisam lidar com isso sozinhas. O puerpério é um momento em que todos os sintomas depressivos são os mais comuns de aparecer e isso precisa de uma preocupação maior do que se tem, né? Por isso eu reforço, procurem ajuda, mulheres. Vocês verão que apesar de ser difícil, não vai ser impossível passar por essa fase e uma hora ela passa, né? Isso aí, ouvintes. A Márcia disse tudo. Procurem ajuda. Não deixem a sua saúde mental de lado. Todas as mães passarão pelo puerpério. Em algumas ele durará mais e em outras menos. Mas a vulnerabilidade psíquica, ela vai acontecer. Por isso não hesitem em procurar ajuda. Nas nossas redes sociais, nós deixamos disponíveis alguns canais de informações que vocês podem entrar em contato e conseguirem a ajuda necessária. Eu quero agradecer a presença da Márcia, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Foi incrível ouvir o seu relato e eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mães que estão nos ouvindo. E através do Instagram, galera, vocês também podem ter acesso aos projetos que dão auxílio psicológico. Os arrobas são
Papo pela Vida, Instituto de Especialidades e Projeto Ponto Raiz Psi. Márcia, muito obrigada por ter aceitado a nossa entrevista. Foi um prazer tê-la conosco. Quero agradecer também a todos os nossos ouvintes e também fazer um pedido para que fiquem em casa e, se não puder, usem máscara e álcool gel. Muito obrigada mais uma vez. E esse foi mais um Saúde Materno. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e tchau, galera!